Ó, eu queria pular um minutinho lá para a China, do ponto de vista da relação militar, que é o teu foco, né? China e Estados Unidos. Em geral, como é que você vê a situação militar entre eles? Bom levar em conta a Groenlândia ali, né? Acho que tem uma dimensão militar ali bem relevante naquela decisão do Trump de se assenhorar da Groenlândia. E a outra questão que é a questão de Taiwan, né? Que pareceu em determinado momento no governo Biden quase que lançar os dois países à guerra, e no governo Trump, que elegeu a China como seu inimigo estratégico e não mais a Rússia, parece que deu uma acalmada, né? Como é que você vê esse cenário do ponto de vista bélico, do ponto de vista da possibilidade de guerra e dos conflitos China-Estados Unidos? Mauro, a China se prepara para a guerra. O Xi Jinping, quando assumiu, a primeira coisa que ele deu foi uma ordem para o exército se preparar para a guerra. Eu acredito que nos próximos anos, próximos poucos anos, 5, 10 anos, nós vamos ver uma guerra China e Estados Unidos no Pacífico. É uma guerra que não vai afetar a China territorial, né, os Estados Unidos, mas eu temo em fazer esse pequeno exercício de futurologia, mas eu fico com a versão chinesa. Né? Eles se preparam para uma guerra no Mar da China, e se preparam para uma guerra que vai envolver Taiwan. Eu acredito que essa guerra vai ser uma guerra naval, aeronaval, que não vai ser usado arma nuclear, que a parte continental desses dois países vão ser poupadas, mas esses países vão se enfrentar muito brevemente. E o que você prevê para esse conflito? Eu prevejo uma vitória russa, uma vitória chinesa, né? Porque os Estados Unidos ele não conseguiu entender que essa visão militar de porta-aviões, porque o que é o porta-aviões? O porta-aviões ele é uma arma imperialista. Uhum. Porta-aviões ele leva um aeroporto para a tua fronteira que permite te atacar simultaneamente numa velocidade absurda e combater a tua capacidade de defesa, independente se vai entrar tropa ou não no teu território. E os Estados Unidos passou os últimos 50 anos investindo em submarino e, e porta-aviões, submarino e porta-aviões. A China entendeu que isso nem é tão necessário assim, que ela precisa, né, hoje de veículos muito mais rápidos. Ela investiu em Vante, em drone. Então, a capacidade hoje de ataque chinesa está muito mais ligada à missilística chinesa, aos drones chineses, aos Vantes chineses, que podem ser usados do território chinês com grande velocidade. E você não precisa mais de grandes estruturas. Por exemplo, você vê que os UTs não têm porta-aviões. Os Uhum. UTs mal têm avião. Eles usam mísseis e drones para atacar o porta-aviões americano. Toda hora o porta-aviões americano tem que sair. Toda hora o porta-aviões americano tem que recuar. Então, o porta-aviões ele se tornou, o nome não é esse, né? Navio aerodromo, o carrier. Aquilo se tornou um elefante branco. Aquilo era uma arma para intimidar os outros. O porta-aviões ele é muito legal para vir aqui intimidar o Brasil, mas ele Uhum. não surte mais efeito contra a Rússia, contra a China, contra as novas tecnologias. Eu acredito numa vitória militar chinesa nessa guerra que eu acredito que nós vamos assistir e que não vai ser uma guerra por Taiwan, vai ser uma guerra que vai envolver Taiwan, mas ela está ligada às rotas do Pacífico Sul e do Mar da China, as rotas comerciais. Interessante. Agora, isso que você fala sobre os porta-aviões também tem relação com essas bases aéreas monumentais que hoje também estão em questão por conta do advento dos drones, né? Então, hoje parece que a manutenção daquele sistema de bases aéreas dos Estados Unidos lá na Europa tornou-se um peso incomensurável, né, para uma economia decadente como a economia americana.
Tem um problema, o Trump é doido para desativar essas bases na Europa, só que essas bases, elas viram a economia local, mano. Quando o Trump falou para a Bachelet que ia tirar a base lá da Alemanha, ela pediu, pelo amor de Deus, para não tirar, porque são 50 mil estadunidenses comendo, bebendo, gastando, consumindo na sociedade alemã em dólar. Vira quase que uma franquia. É a mesma coisa que eu falar assim, Mauro, vou mandar aí para o teu país 50 mil do meu trabalhador aí, vão morar aí, vão comer aí, vão beber aí, vão vestir aí, vão calçar aí, vão consumir aí. Tu vai falar, beleza, eles ganhando em dólar e muito dinheiro, manda para cá. É como se fosse um turismo constante. Então, essas bases, elas viraram a mão na roda de muitos desses países. Olha que coisa louca. Só que hoje elas drenam uma quantidade de dinheiro absurda dos estadunidenses. E com o avanço da missilística, de drones, essas bases realmente estão perdendo o sentido. Né? Porque antes você precisava levar o avião para intimidar. Depois que a Sim. Rússia lançou o míssil Orishnik, que ele voa Mach 10, não tem força que consiga abatê-lo. Tu vai ver aquilo passar e tu não tem como derrubar. Para que tu quer base? Precisa de base. Tu mantém aquilo no teu território, isso é muito mais barato. Para você ter ideia, a União Soviética, quando acabou, em 91, né, a União Soviética só tinha um porta-aviões. Ela já sabia, lá na década de 80 e 90, que porta-aviões era uma coisa obsoleta, que não fazia sentido. Que interessante. Mas os Estados Unidos usou o porta-aviões como uma propaganda imperialista, uma arma de ameaça. Então, o que a União Soviética investiu muito? Submarino balístico. Grandes submarinos, com grande autonomia, extremamente silenciosos, com pequeno sinal de massa e com mísseis poderosos. Então, um submarino soviético ele podia emergir na Baía ali de Nova York, acabar com Nova York, submergir e ir embora. Até tu levar o porta-aviões em Nova York, ele já foi atacado quantas vezes? Entendeu? Então mudou. Hoje o submarino continua importante? Continua. É só você ver que os russos, eles volta e meia atacam a Ucrânia com mísseis Kalibr submarino. Os russos eles fizeram um teste uma vez, que eles foram arremessar um míssil lá no Mediterrâneo. Na época até Israel chegou. Entendeu? Que eles jogaram um míssil lá no Mediterrâneo. Então, mudou, esse conceito mudou. E o Trump, apesar de um idiota, de um bufão, ele sabe disso. Ele foi avisado, olha, nós estamos perdendo a nossa capacidade de dissuasão e nós estamos perdendo a nossa capacidade de ameaça. A gente não é mais uma ameaça porque nós estamos ultrapassados. Você vê que o Iêmen, o pequeno Iêmen, os Houthis, eles só controlam a metade do Iêmen. E o Iêmen se tornou, a região que os Houthis controlam, um grande laboratório de teste de armas iranianas. E isso é maravilhoso, porque você mostra como é que os iranianos estão avançando. Aquele ataque de drones que o Irã lançou contra Israel, aquilo é uma novidade. Há 10 anos atrás, o Irã não tinha essa capacidade. Sim. Né? Então, isso mostra que outros países, que não os países do capitalismo central, têm investido em armamentos inovadores, e esses armamentos inovadores têm o protagonismo hoje das guerras. Eu vi agora que a China lançou uma nave-mãe para drones. Parece aquela coisa do Guerra nas Estrelas. Nossa! Uma nave-mãe gigante, um avião gigante que vai lançando centenas de drones kamikaze, drones de inteligência, drones de comunicação. Como é que você abate isso? Porque se você manda 100 aviões na minha direção, eu preciso de 100 mísseis. Em tese, 100 mísseis, né? Um para cada avião, vamos supor. Agora, você manda 1000 drones, eu não consigo ter prontidão de 1000 mísseis. Ninguém consegue ter uma prontidão, Mauro, de 1000 mísseis.
Então, hoje, as defesas antiaéreas estão mudando. Elas precisam ser mísseis menores, mais rápidos, tem que ser mais barato, porque agora você vai lidar contra enxames de drone. E a tecnologia do drone se tornou extremamente barata. Você vê que por 200, 300 reais você compra um drone aí que voa e que filma e que é até confiável. Se tu amarrar a granada nele, ele serve como uma bomba. Uhum. Com essa tecnologia, ela vai ter que mudar. E os Estados Unidos é um cara que a doutrina militar estadunidense é aquela pesada, aqueles tanques gigantes, grandes canhões, grande quantidade de tropa, muito barulho, muita artilharia, muitos porta-aviões. Isso aí tem mudado, cara. Até porque o conceito da guerra marítima, né? O conceito da guerra submarina ainda permanece o mesmo, mas logo a gente vai ter enxames de drones submarinos também. Ah, Agora, a sim? guerra é, marinha, essa guerra tem mudado. Por quê? Você agora precisa de embarcações menores e mais velozes e que tenham um perfil mais fino. Por quê? Porque você precisa agora se livrar dos drones. Você tem que ter um calado menor para esse drone não te afundar. Se você tiver um navio muito alto, com aquele calado gigante, eu meto 4, 5 drones ali na linha d'água, fudeu. Eu não Saquei. preciso matar um marinheiro teu. Eu só te ponho a pique. Tu vai Uhum. ficar inoperante. Tu pode ser o navio que for, pode ser o destroyer que for, com os canhões que for, pode ser o porta-aviões que for, que tu vai ficar inoperante. É o que os Welder, UTs fazem hoje com aquele porta-aviões lá, o Ford, Ford, constantemente atacado e ele não tem defesa para isso. Olha que sim, coisa louca. Ele consegue se defender de submarinos, ele consegue se defender de aviões, ele consegue se defender de outros navios, mas ele não consegue se defender dos mísseis e dos drones dos UT. interessante. Entendeu? Então, isso está mudando. E a China é vanguarda nisso.